Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus e nosso bendito Pai. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos tão preciosos na Tua presença. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós estamos aqui experimentando os efeitos da Tua presença entre nós. Ó Deus, continua falando aos nossos corações. Ó Deus, continua falando através da mensagem dessa noite. Dê vida a essa mensagem, Senhor. Capacita-me, usa-me, ilumina-me. E, Senhor, que cada coração aqui, cada vida, cada pessoa que está aqui neste lugar, esteja agora totalmente voltado para o Senhor. Os seus ouvidos abertos, um coração acessível à Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor hoje não encontre resistência neste lugar. É o que nós te pedimos. E que todo intento maligno caia por terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar. O texto nosso desse domingo é Neemias capítulo 1. Então vamos ler. As palavras de Neemias, filho de Agalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, e passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse ao Senhor dos céus: Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam, obedece aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que teu servo está fazendo no dia e noite diante de ti, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos cometido pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecer aos meus mandamentos, e puserem em prática mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu resgataste com o teu poder, com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos para a oração deste povo, deste teu servo, e a oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. E faz que hoje o teu servo seja bem sucedido. Amém? Amém. Então, o nosso desafio para cada um é andar em missão com Deus. E esse capítulo 1, que é o capítulo nosso de hoje, onde nós já começamos a falar sobre ele, nós já vimos que Neemias pertence ao terceiro grupo dos exilados que voltaram para a terra. Eles estiveram exilados na Babilônia. Um grupo voltou primeiramente com Zorobabel, depois outro grupo voltou com Esdras, o terceiro grupo volta com Neemias, cada um com um objetivo. E o objetivo do grupo que volta com Neemias, liderado por Neemias, é a reconstrução dos muros da cidade, é a organização social e administrativa da cidade. Aquele lugar estava realmente numa situação muito difícil, e eles então voltam. Então, Neemias significa Yahvé é consolo. Yahvé é aquele que nos consola. Então, hoje,
nós já vimos que uma das maneiras de andar em missão com Deus na terra é ser um instrumento de consolo. O crente que anda em missão com Deus encontra em Deus consolo para si mesmo. E o crente que anda em missão com Deus é consolo para outros. Depois também nós já vimos hoje pela manhã que para andar em missão com Deus, eu preciso me ver como um enviado de Deus. Neemias não teve um chamado assim especial, sobrenatural, não apareceu um anjo, nem um profeta, não foi uma visão. Não, ele se sentiu chamado por Deus quando alguém vem e coloca uma necessidade, coloca uma situação, coloca um cenário. E diante desse cenário, ele se sente enviado por Deus. Então, para andar em missão com Deus, irmãos, não precisa receber uma revelação profética, não precisa ter um chamado, uma experiência mística de um chamado, não precisa ter uma visão, não. Diante do cenário em que você vive, diante do cenário em que vivemos, são as necessidades desse cenário que me faz me sentir um enviado de Deus. Nós somos enviados de Deus. E agora à noite eu quero continuar pensando que para que nós possamos andar em missão com Deus, requer que sejamos sensíveis. Sensíveis ao que acontece em nosso redor. Sensíveis ao que estamos observando ao nosso redor e as notícias e os acontecimentos que chegam aos nossos ouvidos. O versículo 4 diz o seguinte: quando ele ouviu essas coisas, que coisas? Quando ele recebeu do seu irmão, quando ele recebeu dos seus compatriotas, as notícias de como estava a situação em Judá, como estava a situação em Jerusalém, como estava a situação no meio do povo, uma situação caótica. Eles estavam em vergonha, estavam em humilhação, eles estavam passando uma situação aflitiva. Então diz, quando ouvi essas coisas, sentei-me, chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então, irmãos, nós jamais vamos andar em missão com Deus se nós não formos sensíveis ao que está acontecendo ao nosso redor. E aqui ele diz como é que começa a sensibilidade dele. Ele disse assim, quando ouvi essas coisas. Quando ouvi essas coisas. Meus irmãos, uma pessoa insensível não ouve. Os clamores podem vir da forma mais forte possível. O clamor dos aflitos, o clamor dos que sofrem, o clamor dos que choram, o clamor dos que estão em vergonha, em humilhação, o clamor dos que estão em tristeza, mas quando o ouvido é insensível, não ouve. Sensibilidade para ouvir os clamores. Lá onde você vive, há muitos clamores. Onde você vive, tem gente clamando. Na nossa sociedade, tem gente clamando. Na sua vizinhança, tem gente clamando. No seu trabalho, tem gente clamando. Mas tem que ter sensibilidade para ouvir isso. Quando eu ouvi, para andar em missão com Deus, tem que ter ouvido apurado. Tem que ter ouvido sensível. E ouvido sensível não ouve só o que as pessoas falam. Ouvido sensível ouve o que as pessoas sentem. Ouvido sensível ouve tristeza. Ouvido sensível ouve lágrima. Ouvido sensível ouve choro. Ouve sentimento. Quando ouvi essas coisas. Quem é sensível ouve com amor e misericórdia. A atitude de quem anda em missão com Deus é essa, ouvir com amor, ouvir com misericórdia. A gente muitas vezes fala que
que a fé vem pelo ouvir. E é isso mesmo que a Bíblia diz, que a fé vem pelo ouvir, mas a compaixão também vem pelo ouvir. E se não ouvir com compaixão, como vai pregar para que outros ouçam a mensagem do Evangelho? Então a primeira coisa é ouvir com compaixão. Para ter compaixão, a compaixão vem pelo saber ouvir. A compaixão vem quando a gente ouve com amor e misericórdia. E para andar com missão com Deus tem que ser assim. Por que muitos crentes não estão andando em missão com Deus? Porque não ouvem com amor e misericórdia. Consequentemente, não tem compaixão. E o que a Bíblia diz quando Jesus, no seu ministério, o que aconteceu? Quando Jesus começa o seu ministério, quando Jesus, melhor dizendo, está desenvolvendo o seu ministério, quando ele está desenvolvendo o seu ministério em Lucas 9, Jesus disse quando viu a multidão desorientada, desnorteada, como ovelhas que não têm pastor, ele se compadeceu dela. Teve compaixão. É impossível andar em missão com Deus sem compaixão. E só é possível compaixão, quem sabe ouvir. Ouvir com misericórdia os clamores, ouvir as necessidades. Eu falei um dia desse aqui, que só tem uma coisa que pode interromper a obra de Deus. É quando o povo de Deus se torna insensível ao seu chamado. Quando o povo de Deus se torna insensível ao chamado. E qual é o nosso chamado? O nosso chamado é para ser agente do reino de Deus na terra. Então, ele ouviu. Ele ouviu. Outra reflexão que eu quero fazer nesse momento é que Deus, ele prepara pessoas específicas para um tempo específico. Todos vocês que permanecem aqui, todos vocês que estão aqui, né, na igreja, nesse tempo, não importa quanto tempo você viveu para o passado aqui, a contribuição que você já deu, mas se Deus preserva você, que tem muitos que conviveram com você aqui, não estão mais aqui. Mas se Deus permanece você aqui, é porque Deus tem coisas específicas, Deus tem um tempo específico para você aqui. Deus preservou você aqui para que nesse tempo, para este tempo, para um tempo como este, você possa andar em missão com Deus. Não importa se já andou no passado, mas o que Deus precisa é de gente que ande em missão com Ele nesse tempo específico, nesse momento. E Neemias é um exemplo disso, de alguém que tinha um cargo muito especial, de alguém que foi criado no exílio. Alguns comentaristas dizem que ele nasceu no exílio, nunca tinha ido a Jerusalém, mas ele foi criado na lei de Deus. Os pais dele ensinaram a lei de Deus para ele, ele temia Deus, ele era um servo de Deus, mesmo trabalhando no palácio do rei persa. E era um homem muito bem sucedido profissionalmente. Agora, num tempo como aquele, Deus tinha uma missão para ele. Deus precisava que ele andasse em missão com ele. Então, meu irmão, eu quero dizer para você, se você está aqui, nunca esqueça, é porque Deus quer que você ande em missão com Ele aqui e agora. Nesse tempo, nesse momento. E Neemias é um grande exemplo de amor ao próximo. Ninguém vai andar em missão com Deus se não tiver amor ao próximo. Como vai ouvir? Como vai ter compaixão se não tiver amor? Uma das maiores crises do mundo é a crise de amor. A gente anda tão insensível. Amor para com o Irã. As notícias que nós estamos ouvindo, você orou pelo Irã? Amor pelos Estados Unidos, você orou pelo presidente dos Estados Unidos? Orou pelo povo iraniano? Orou pelo povo americano?
Orou pelos povos que estão na iminência de uma guerra? Orou? Sabe por quê? Nem as notícias mais nós somos sensíveis. Nós estamos perdendo a sensibilidade. E se nós perdemos a sensibilidade, nós acabamos não entendendo o que é andar em missão com Deus. Esquecemos. Esse homem é um exemplo para nós andarmos em missão com Deus. Insensíveis ignoram. Que se dane o Irã, que se dane os Estados Unidos, eles que arrumaram esse problema, eles que se virem. Insensíveis ignoram. E quem ignora, jamais vai andar em missão com Deus. Os insensíveis, eles ignoram a realidade dos fatos com relação a si mesmo e com relação aos outros. Grave bem isso. Insensíveis ignoram. E se ignora, não pode andar em missão com Deus. Só vai andar em missão com Deus quem não ignora a realidade. Quando ele ouviu o relatório da realidade dos fatos, ele tinha uma posição tão alta no palácio, ele era o homem de confiança do rei. Copeiro não é quem lava copo, não. Copeiro era um homem de confiança do rei, ocupava o mais alto posto. É como se depois de Deus a vida do rei estivesse nas mãos dele. O rei não comia nada sem aprovação dele, porque naquele tempo era muito comum envenenarem o rei. Mas esse homem, ele não ignora os fatos. E às vezes, irmãos, nós estamos tão absorvidos com os nossos interesses, nós estamos tão absorvidos com o nosso sucesso, nós estamos tão absorvidos com nossa prosperidade pessoal, nós estamos tão absorvidos, que nós ignoramos os fatos. E se ignoramos, jamais vamos andar em missão com Deus. Quem anda em missão com Deus são os que não ignoram. Como aconteceu com Neemias. Insensíveis não se incomodam. Insensíveis podem ouvir a pior notícia do mundo. Então, não se incomodam. Uma vez eu passei numa estrada muito movimentada e tinha um cadáver, um ser humano ali, um cadáver. E as pessoas passavam por cima daquele cadáver como se estivesse passando por cima de um cachorro morto. Aí eu parei o carro, uma outra pessoa parou o carro e disse: é um ser humano. É um ser humano. Insensíveis não se incomodam. Quer que eu diga uma coisa para você nunca esquecer? Ninguém luta por aquilo que não o incomoda, inquieta. Ninguém, nenhum ser humano luta por aquilo que não o incomoda, por aquilo que não o inquieta. Nós só vamos andar em missão com Deus na terra se, onde quer que estejamos, se aquilo que está acontecendo e o risco que as pessoas estão correndo, a situação que as pessoas vivem, que não desfrutam dos efeitos do reino de Deus, que não ainda pertencem ao reino de Deus, quando isso nos incomoda, quando isso nos inquieta, aí sim, aí nós vamos começar a pensar seriamente em andar em missão com Deus. Enquanto nos inquietar, os insensíveis não choram. Neemias chorou com a realidade que viu. Os insensíveis não oram. Os insensíveis não lamentam. Os insensíveis não jejuam. Os insensíveis não sofrem com a desgraça dos outros e a desgraça do seu povo. Nosso povo hoje é a igreja. A igreja no sentido universal e local também. Os insensíveis, o pastor pode falar aqui o que for. O pastor pode colocar aqui as dificuldades da igreja, as necessidades, o quanto for. Os insensíveis vão para casa do mesmo jeito.
Os insensíveis não choram, e muito menos oram. Mas esse homem, ele não é um homem sensível. Porque os insensíveis não andam em missão com Deus. Ele chora, ele lamenta, ele sofre, ele ora. Ele exerce compaixão. Deus pode começar uma nova história na sua vida. E Deus pode começar uma nova história na vida dos outros, quando uma inquietação toma conta do teu coração. Uma inquietação com relação a si mesmo e uma inquietação com relação aos outros. Só os crentes que se inquietam com a sua vida, se inquietam com as suas lutas, com as suas batalhas, se inquietam como estão vivendo, só esses é que andam em missão com Deus, porque não vão se acomodar. Outra reflexão que eu quero fazer é que ninguém anda em missão com Deus. Para andar em missão com Deus tem que ter um coração quebrantado e andar na dependência de Deus. Depois que ele recebe essa notícia que aconteceu, ele chora, ele ora, ele jejua, e então ele clama agora a Deus. Ele vai orar ao Senhor. Então no versículo 5 ele diz: então eu disse ao Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança, misericordiosos com que o amam e obedecem os seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os olhos abertos para ouvir a oração do teu servo. E então ele começa a oração que vai até o versículo 11. Sabe quanto tempo Neemias orou, jejuou? Não, claro, o dia inteiro, mas quanto tempo ele orou e alguns dias jejuando e clamando diante de Deus? 4 meses. No capítulo 1, de Neemias, ele vai dizer o mês em que ele começou a orar. Mês 1. No capítulo 2, versículo 1, vai dizer o mês em que ele foi à presença do rei. Entre esses 2 meses, são 4 meses, buscando e clamando ao Senhor. Então, andar em missão com Deus requer um coração quebrantado, um coração dependente de Deus, que vive na presença de Deus, que ora, que busca. Quando oramos, Deus nos orienta em tudo. É impossível andar em missão com Deus sem oração. É impossível andar em missão com Deus se não tiver uma vida de oração, porque a oração ainda é a maior força de Deus para a solução de todos os problemas. Oração e ação lado a lado. Através da oração, Deus conduz a nossa preparação para cumprir a missão. Através da oração, Deus nos prepara para cumprir a missão. Então, não tem como. Andar em missão com Deus requer uma vida de oração, quebrantamento, dependência de Deus. E ele começa a orar. E o que a gente aprende com a oração dele? Versículo 5. Então disse: Senhor Deus do céu, Deus grande, temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Coração sensível. Instrumento de consolo e conforto para si mesmo e para os outros. Se considerar a si mesmo como um enviado de Deus. Coração e ouvidos sensíveis, mas também saber quem é o seu Deus. Conhecer o seu Deus. Como é que você vai andar em missão com um Deus que você não conhece? Você conhece Deus? Hoje pela manhã, eu falei aqui de um desafio da nossa igreja para esse ano, é a melhorar, é aumentar o número de pessoas que estão frequentando a escola dominical, frequentando o CAN. E eu fiz a pergunta: como é que você está estudando a Bíblia? Você está estudando a Bíblia quando? Se você não estuda a Bíblia aqui, onde é que você está estudando? Na internet?
vai encontrar muita baboseira. Vai aprender muita heresia. Vai ter muito ensino errado na tua vida. E um crente, quando não tem a devida orientação de Deus, quando está dominado por heresia, corrompe sua missão. Esse homem, nesse versículo, ele declara que conhece o seu Deus. Ele diz, então, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, Deus fiel à aliança, Deus misericordioso com os que o amam, Deus misericordioso com os que obedecem os seus mandamentos. Tem que saber quem é Deus e o que Deus faz. Quando sabemos quem é Deus e o que Deus faz, nós o adoramos. E uma forma de adorar é andar em missão. Ninguém pode andar em missão com Deus se não o adora. E ninguém pode adorá-lo se não o conhece. Essa oração revela que para andar em missão com Deus tem que conhecer Deus. Porque quem conhece adora. Quem sabe quem Deus é e quem sabe o que Deus faz adora. Quem sabe quem Deus é teme a Deus. Por que muita gente não teme a Deus? Porque não conhece Deus. Quando ele usa essa expressão, Senhor dos céus, Deus grande e temível, é um homem cheio de temor a Deus, reverência a Deus, honra a Deus, coloca Deus no lugar certo. Mas como vai temer a Deus? Como vai colocar Deus no lugar certo na vida se não conhece a Deus? Nós vivemos um tempo de crentes que não conhecem o seu Deus. Mas como vai conhecer a Deus se não estuda a Bíblia? Nem lê, quanto mais estudar, é na Bíblia. É lá, nós já estamos com o manual prontinho. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Estamos fazendo um desafio para esse ano. Ler a Bíblia toda esse ano. Quem aqui já leu a Bíblia toda? Levanta a mão. Aí, pouca gente. Quem já leu a Bíblia toda mais de uma vez? Levanta a mão. Quem já leu mais de 5? Menor ainda. Como vai conhecer Deus? Andar em missão com Deus, tem que conhecer Deus. Quando nós sabemos quem é Deus, nós o tememos e o glorificamos. Quando sabemos quem Ele é, ele entra na presença de Deus com muita humildade, né? E interessante que ele entra como servo na presença de Deus. Ele entra na presença de Deus com toda a humildade. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam ouvidos para ouvir a oração do teu servo. Conhecer Deus e ser servo de Deus. Pai, eu entro na tua presença conhecendo quem o Senhor é, mas eu, Senhor Deus, sou o teu servo. Eu não sou teu dono, o Senhor é meu dono. Eu não sou teu patrão, o Senhor é meu patrão. Eu não mando no Senhor, o Senhor é que manda em mim, eu sou servo. Eu sou servo. Servo não tem vontade própria. Eu sou teu servo. Então ele entra na presença de Deus com toda a humildade. Se viu como servo. Ele disse mais nesse texto. Ele disse: agimos de forma corrupta e vergonhosa. Confessa os pecados que nós cometemos contra ti, Senhor. Se o meu povo tem pecado contra ti. Ele confessa o pecado dele e do povo ao Senhor. Então, em primeiro lugar, ele se vê como servo. Para andar em missão com Deus, tem que ser servo, viu, meu irmão? O mundo pós-moderno, essa palavra está fora de moda. No mundo da pós-modernidade, ninguém quer ser servo. Mas tem que ser servo. Depois ele reconhece e confessa os pecados, e o tom da conversa é um tom de abandono dos pecados para servir ao Senhor. Não dá para andar em missão com Deus e ao mesmo tempo vivendo no pecado.
Pecado é um tremendo empecilho para você andar em missão com Deus. Tem que confessar o pecado e abandonar o pecado. Se você está vivendo no pecado, tem que abandonar o pecado. Nós pecamos porque somos seres humanos, mas a Bíblia diz que os filhos de Deus não vivem no pecado. Não pode viver no pecado. O pecado é que tem atrapalhado muitos crentes de andar em missão com Deus. Mas ele confessa o pecado. Olha que coração quebrantado, humilde. Grandes coisas acontecem na vida de um povo, de uma nação, de uma pessoa, quando se coloca na dependência de Deus, se humilhando diante de Deus. Confiava na fidelidade de Deus. Olha o que ele diz: lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei sobre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem meus mandamentos e puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo de lá, eu os reunirei, eu os trarei para um lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste com grande poder. Ele está confiando na fidelidade de Deus. Olha aqui, para andar em missão com Deus, tem que confiar em Deus. Tem que confiar na fidelidade de Deus. Tem que, com a mais firme convicção, que Deus é fiel e cumpre as suas promessas. Ele lembra aqui do pacto, da aliança, do que Deus falou a Moisés, com muita convicção no coração que Deus é fiel e cumpre as suas promessas. Para andar em missão com Deus, tem que confiar na fidelidade de Deus. Tem que andar com a mais absoluta convicção que Deus é o Deus da aliança. É o Deus que cumpre as suas promessas. Depois ele pede com fé. Ele já chorou. Ele já lamentou. Ele já jejuou. Ele está orando com todas essas convicções que eu falei agora. Agora com fé ele vai dizer no versículo: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje teu servo seja bem sucedido. Sabe o que ele vai fazer? Agora ele vai procurar o rei. No capítulo, ele está encerrando o capítulo 1 e no capítulo 2 ele vai procurar o rei e vai dizer: o rei, seguinte, o senhor está percebendo que meu semblante está triste, né? Eu não deveria aparecer assim na sua presença, mas eu estou triste mesmo. Estou triste com o que está acontecendo lá com o meu povo. E vai pedir autorização ao rei para ir lá. Então está já partindo do princípio que Deus vai dar. E ele já está pedindo com fé. Sem fé é impossível andar em missão com Deus. Se você quer alcançar alguém para Jesus, mas essa pessoa nunca vai se converter, nunca vai dar, não tem jeito não. Aquela igreja lá nunca vai mudar. Aquela igreja lá, aquele povo. Ele sabia que poderia ir com fé. E se fosse com fé, Deus o honraria diante do rei. Sem fé não dá para andar em missão com Deus. Em último lugar, nessa noite, para andar em missão com Deus, tem que se colocar a serviço de Deus. Pode ter tudo isso que eu falei aqui, mas tem que se colocar a serviço. Quando na parte B, ele diz assim: faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, ele está dizendo, eu era o copeiro dele. Mas agora ele se coloca a serviço, ele já vai lá, ele já vai tomar ação de falar lá com o rei, pedir a liberação do rei. Mas interessante, não é? Como é que ele começa o versículo 11? Como é que ele começa o versículo 11? Ele diz: Senhor, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos. Senhor, para cumprir a missão, não basta ter Salvador, tem que ter Senhor. Aliás, será que quem tem Jesus só como Salvador vai ser salvo? Tenho lá minhas dúvidas.
Porque a palavra de Deus diz que quem confessar que Jesus é o Senhor, esse será salvo. O Novo Testamento apresenta Jesus muito mais como Senhor ou Salvador? Incomparavelmente mais como Senhor. Crente que só tem Jesus como Salvador não vai andar em missão com Ele. E talvez esteja aí um problema central. Jesus é só teu Salvador, e você não precisa andar em missão com Ele, é só teu Salvador. Você já está salvo, já vai para o céu, já levantou a mão, já aceitou Jesus como Salvador, já tem o nome no hall de membros da igreja, já vai até numa célula e tal. Então eu já tenho Jesus como Salvador. Mas será que é isso que Jesus quer de você mesmo? Só isso. Só isso. Para cumprir a missão, tem que ter Jesus como Senhor. O que significa ter Jesus como Senhor? É ser submisso à autoridade do Senhor Jesus. Se Jesus é meu Salvador só, eu nem me submeto à autoridade dele. Agora, quando é que eu faço de Jesus meu Senhor? Quando eu me submeto à autoridade dele. Agora, presta bem atenção. Qual é o cerne da nossa missão? Presta bem atenção para você entender. Qual é o cerne da missão? Deus está no mundo em missão para estabelecer o seu reino. Sim ou não? Essa é a missão de Deus no mundo. A missão de Deus no mundo é estabelecer o seu reino. Essa é a missão de Deus no mundo. Eu e você somos agentes de Deus para estabelecimento do seu reino. O que significa, nesse momento, estabelecer o reino de Deus? Então, a missão de Deus é estabelecer o seu reino e cada um de nós participando na construção desse reino. Mas o que significa o reino de Deus sendo estabelecido? Cada vez mais pessoas sob a autoridade do rei. Vai chegar um dia que esse reino vai ser pleno, mas ele ainda não é pleno. Nesse momento em que nós estamos vivendo, ele ainda não é pleno. Enquanto ele não é pleno, o que cabe a nós, a cada um e à igreja? Cabe a cada um de nós manifestar aqui e agora, com a maior densidade possível, o reino de Deus, que há de ser totalmente consumado um dia. Então, presta bem atenção para você entender. Missão, andar em missão com Deus não é só pregar. O estabelecimento do reino de Deus é isso, mas é muito mais que isso. O estabelecimento do reino de Deus na terra é fazer com que todas as coisas estejam sob a autoridade de Deus. Depois que o homem pecou, lá em Gênesis 3, a queda, o mundo jaz no maligno. Mas com Jesus, Deus vem estabelecer do seu reino. E quando ele estabelece o seu reino, o que ele quer? Ele quer resgatar tudo aquilo que perdeu o mundo na queda, sua criação, o mundo, tudo. Ele quer colocar tudo debaixo da sua autoridade. E eu coopero com o estabelecimento do reino de Deus na terra. Nesse sentido, eu me coloco sob a autoridade de Deus. Agora, preste atenção, onde eu queria chegar. Como é que você vai ser alguém que vai cumprir a missão de ajudar o reino de Deus a se estabelecer na terra, ou seja, levar tudo na terra a estar debaixo da autoridade de Deus, se você não vive sob a autoridade dele, se ele não é Senhor para você? Ele só é Salvador. Se ele é só Salvador, você não vive debaixo da autoridade dele. E nós só vamos de fato colaborar com Deus na implantação do reino dele, à medida que nós estamos debaixo da autoridade dele. Ele é o nosso rei de fato, é o nosso Senhor. Isso. Então eu vou repetir. Cabe
a igreja manifestar aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus, que há de ser totalmente consumido um dia. Mas agora aqui nós temos que manifestar, cada um de nós é a igreja, com a maior densidade possível, o reino de Deus na terra. Um dia vai ser pleno, mas agora cabe a nós, cada um de nós, manifestar o reino de Deus com a maior densidade possível. E como fazer isso se Jesus só é Salvador? Só é possível fazer isso se Jesus é nosso Senhor. Ou seja, se eu estou vivendo debaixo da autoridade dEle. Então, ele começa essa última parte do versículo dele, desse capítulo 1, quando nós estamos falando que ele agora se coloca a serviço. Por que ele se coloca a serviço? Porque Deus é Senhor dele. Por que ele só coloca a serviço? Porque Deus está acima do rei na vida dele. É por isso que ele está pedindo, Senhor, eu vou lá falar com o rei, sim. Não quero nem saber que o rei não pode me ver com semblante triste, porque eu não podia mesmo. Mas o Senhor tem mais autoridade na minha vida do que ele. E por isso eu vou lá. Meus irmãos, não dá para andar em missão com Deus se não se colocar a serviço. E não dá para se colocar a serviço se Deus não for uma autoridade na nossa vida. Não dá. Não dá. Para andar em missão com Deus, ele tem que ser de fato o Senhor. Eu tenho que estar submisso à autoridade dele. A maior lealdade de Neemias não era para o rei da Pérsia. A maior lealdade dele era para o Senhor Deus dele. Neemias não via religião com um ponto de vista individualista. Meus irmãos, nós estamos vendo religião e espiritualidade. Nós estamos vivendo um momento de ver tudo isso muito individualista. Eu estou aqui hoje porque eu quero me sentir bem, eu preciso de cura, eu preciso da bênção, eu quero ser abençoado, eu quero isso, eu preciso disso. Eu quero... Meus irmãos, não é assim que a gente anda em missão com Deus. Nós estamos vivendo o evangelho individualista. Isso a gente não vê. Ele não tem uma visão privada da religião. Ele tem uma visão corporativa. Ele tem uma visão do todo. Meus irmãos, enquanto a gente pensar só no nosso bem-estar na igreja, só no nosso bem-estar com Deus, nas bênçãos de Deus, meus irmãos, nós não vamos andar em missão com Deus na terra. Porque nunca vamos correr o risco que Neemias correu. Porque nunca vamos topar o desafio que ele topou. Porque a nossa relação com a religião sempre vai ser uma coisa privada. Para andar em missão com Deus, precisa ter uma visão ampla. Deus abençoa, abençoa. Deus livra, livra. Deus protege, protege, mas o evangelho é muito mais do que isso. Andar em missão com Deus é muito mais abrangente. Andar em missão com Deus é ser um veículo para que o reino de Deus se manifeste com uma densidade cada vez maior àquilo que será consumado um dia. Para que as pessoas tenham um gostinho daquilo que vai se manifestar um dia. Mas rapaz, já pensou quando isso se manifestar de verdade, consumado? Ser um agente do reino de Deus. Então, meus irmãos, ele toma uma atitude, ele não só ora, mas diz: agora, Senhor, eu vou partir para a ação. Me ajude. Porque agora eu vou conversar com o homem. Agora eu vou falar com ele.
E ele parte para uma ação, passa para uma atitude de quem anda em missão com Deus. Sabe o que é interessante mais aqui nesse texto tão bonito da Bíblia? Ele colocou todo o seu conhecimento, ele já tinha colocado todo o seu conhecimento a serviço do rei da Pérsia. Agora, a partir de agora, ele vai colocar todo o seu conhecimento a serviço do Rei da Glória. Todo. Será que por que Deus está permitindo que você tenha tanto conhecimento, hein? Será por que Deus está dando a oportunidade de você ter tanto conhecimento como nós estamos tendo hoje? É para servir ao Rei da Glória. É para colocar esse conhecimento a serviço. Neemias, agora, quando ele vai diante do rei, ele vai com todo o cabedal de conhecimento dele. Ele vai cheio de ferramentas nas mãos. Mas para dizer, até agora serviu para o Senhor, mas agora é para servir ao Rei da Glória. É Ele. Andar em missão com Deus é colocar todo o seu conhecimento a serviço de Jesus, a serviço do reino, a serviço do reino. E é o que ele vai fazer, a partir do capítulo 2. Ele coloca todo o seu conhecimento a serviço do rei. Deus está podendo contar com o teu conhecimento? Teu conhecimento tem sido para quê? Para você ganhar dinheiro? É bom que ganhe dinheiro mesmo. É para você conquistar coisas boas na terra, uma boa casa, um bom carro? É também. Para você dar uma boa educação aos seus filhos? É também. Mas se você quer andar em missão com Deus na terra, você tem que colocar esse conhecimento a serviço do Rei da Glória. Você está colocando? Quantas lições nessa noite? Quantas lições para a nossa vida, para nós andarmos em missão com Deus na terra. E aí? Qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser? O que você vai fazer com os desafios que Deus está colocando na sua vida? Com os desafios que Deus coloca diante de você? Eu creio que o desejo de Deus é que você saia daqui dizendo, de fato, eu quero andar em missão com Deus. Eu vou andar em missão com Deus onde quer que eu esteja. Para onde quer que eu vá, eu estarei em missão com Deus. Eu quero ter um coração sensível. Senhor, me dá um coração sensível. Senhor, eu quero um ouvido misericordioso, amoroso. Senhor, um ouvido que ouça o clamor. Quem sabe o clamor está do teu lado, dentro da sua casa. É o clamor do filho, é o clamor do esposo, é o clamor da esposa, mas você ainda não ouviu. Me dá um ouvido sensível. Quem sabe é daquele colega que senta do teu lado lá na escola, na faculdade. É aquela colega que senta do teu lado, que manda mensagem todo dia para você, no Facebook, no Instagram. Mas você ainda não ouviu o clamor dela. Às vezes uma palavra que ela põe no Facebook, às vezes uma mensagem que ela põe no Instagram, está repleto de clamor. Mas você não ouve. Neemias ouviu. Um ouvido sensível, sensibilidade que te incomode, sensibilidade que faça com que uma grande compaixão te invada. Andar em missão com Deus com o coração quebrantado. Coração quebrantado depende de Deus e por isso ora. Porque sem oração não estaremos preparados para a missão. Quem tem um coração quebrantado, ele cada dia mais quer conhecer o seu Deus, saber quem é o seu Deus, quem é Deus e o que Deus faz para o adorar de uma forma melhor,
para servi-lo melhor e para se colocar melhor sob a autoridade dele. Se reconhecer servo, e servo faz o que o Senhor manda. Servo é obediente, servo é submisso. Reconhecer os pecados, conhecer os pecados e andar em santidade de vida e se colocar a serviço dele. Se colocar a serviço e colocar tudo que você tem a serviço do Rei. Sabe, meus irmãos, se a Polícia Federal vier com o meu carro, a Polícia Rodoviária Federal, lá, tiver uma blitz, alguma coisa, ele fazer assim para eu parar o carro, eu paro na mesma hora, sim ou não? Se não parar, vai arrumar uma dor de cabeça. Por que eu paro? Por que você para? Porque você reconhece que eles têm autoridade sobre você, aí você para. Reconhecer a autoridade de Jesus como Senhor da minha vida, como Senhor da minha vida, é reconhecer que Deus é dono de tudo na minha vida. Deus é dono dos meus sonhos, Deus é dono do meu presente, Deus é dono do meu futuro, Deus é dono do meu trabalho, Deus é dono da minha família, Deus é dono dos meus bens, Deus é dono de tudo. E por isso eu me coloco na autoridade dele. Quem não reconhece Deus como dono de tudo, não vai andar em missão com Deus. É dono de tudo. A gente fica querendo reter uma coisa, reter outra, como se fosse minha, mas tudo é de Deus. A Bíblia diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, e tudo que no mundo há. Eu me coloco debaixo da autoridade dele. Você tem alguém aqui nessa noite que ainda não conhece esse Deus maravilhoso e ainda não é servo dele? Se tem alguém aqui, quem sabe hoje é o dia, e você vai dizer assim: eu quero começar o ano como servo de Deus. Estou disposto a ser servo dele. E tome essa decisão hoje aqui de dizer: eu me coloco como um servo do Senhor. Nós vamos ficar em pé e vamos orar nesse momento. Quero fazer uma pergunta para você agora. Quem está visitando também tem que responder. Aqui não é mole não. Aqui a gente inclui os visitantes em tudo aqui. Coisa boa, mas também na hora de confrontar, te confronta também. O que eu quero perguntar para você? Deus falou para você aqui hoje. Essa é a minha pergunta. Deus falou para você? Falou para você? Responda para si mesmo. Deus falou para você alguma coisa hoje aqui? O que Deus falou para você? De tudo que você ouviu aqui, o que Deus mais falou para você? Eu quero que você agora separe duas coisas que Deus mais falou a você hoje aqui. Ah, pastor, de tudo que Deus falou aqui para mim, eu acho que essas duas coisas aqui, tal e tal, foi o que Deus mais falou comigo aqui hoje. Pensa nisso aí, recline sua cabeça, ore, e pense nisso, ore nesse sentido, ore por essas coisas que Deus mais te falou aqui nesta noite. Estamos começando um ano, é hora de se colocar a serviço do reino, é hora de se render a Jesus como Senhor também, não só como Salvador, mas como Salvador e Senhor. É hora de buscar, de exercer compaixão e graça com as pessoas. É hora de ser um agente do reino de Deus. É hora de se colocar a serviço do reino de Deus. O que Deus falou muito para você que você não quer deixar escapar? Não posso deixar escapar isso aqui. Você anda afastado de Deus, mas afastado de Deus não dá para andar em missão com Ele. E você hoje aqui toma a decisão
de não mais continuar afastado de Deus, mas de voltar-se para Deus. Nessa noite, eu quero me voltar para Deus. Eu tenho andado afastado dele, eu me volto para ele. Tem alguém aqui nessa situação que andou em 2019 um pouco afastado de Deus, mas hoje toma a decisão de andar em 2020 mais próximo de Deus? Tem alguém? Levanta a mão com essa decisão aqui hoje. Eu preciso andar mais perto de Deus. Tem alguém aqui? Deus abençoe. Tem mais alguém? Eu quero andar em 2020 mais próximo de Deus. Tem mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Tem mais alguém que tome essa decisão aqui? Eu quero andar mais perto de Deus esse ano. Amém. Amém. Senhor Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Ó Deus, nós queremos andar em missão contigo. Temos aprendido tanto hoje com esse personagem da Bíblia. Quantas lições o Espírito Santo de Deus falou para nós, tanto pela manhã quanto à noite agora. Ó Deus, muito obrigado, e aplica tudo isso em nossos corações, e que nós possamos entronizar isso na nossa mente, no nosso coração, e fazer com que isso se torne prático nas nossas vidas. E que todos nós, num só propósito, aceitemos o desafio de andar em missão com Deus, onde quer que estejamos. Nós te pedimos que esse ano de 2020 seja um ano assim, um ano em que toda essa igreja, todos os membros dessa igreja, todos que estão aqui nesta noite, andem em missão com Deus, onde quer que estejam. Em nome de Jesus. Amém. Amém.